E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Pessoal, só um intervalinho aí rapidinho que eu vou pôr aqui, eu esqueci de pôr o canal aqui do YouTube para mostrar vocês, para explicar, beleza? Então, pessoal, voltando aí, já pus o negócio ali para mostrar para vocês, ok? Mas, primeiramente, vamos falar do nosso cartaz aí, nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Qualquer prova que caia o conteúdo de História, essas aulas servem, beleza? Mas essa aqui, ela é um resumo, uma aula resumo, destinada a quem? Aqui, ó, o pessoal da SpaceX, beleza? Nós temos aqui já algumas aulas do pessoal da SpaceX e tudo mais. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem o 3291650267. No Facebook eu estou postando, adicione lá no Facebook, pessoal, porque eu sempre estou postando lá exercícios, dicas para provas e tudo mais, beleza? Para ajudar todo mundo. Então, em História Geral, SpaceX. Por quê? Essa aula, como você já está sabendo, é uma aula resumo, um resumão destinado ao pessoal da SpaceX. Os principais temas que eu acho importante para a prova da SpaceX. Beleza? Professor, como o próprio nome diz, é resumo, então não está aqui nessa aula, você vai pular algumas coisas, não é que eu vou pular. Eu não vou abordar tanto como que se fosse numa aula específica. Mas, professor, você tem essa aula específica? Se eu quiser assistir esse resumão e eu quero aprimorar mais ainda, você me aconselha a assistir uma aula específica? Sim, aconselho sim. E onde eu encontro essa aula específica? Aqui também no canal do YouTube, no Isto Sattler. Você vai lá em cima na barrinha, como eu já falei, Isto Sattler, e põe para buscar, vai chegar lá no início, vai aparecer minha fotinha aqui do lado, e você vai clicar aqui em playlists, beleza? Você está nessa playlist aqui, ó, resumão SpaceX. Aqui, como você pode ver, resumão ESA, resumão SpaceX. Você está assistindo essa aula nessa playlist de resumão SpaceX. Aí tem 4 aulas, mas essa é a 5ª, beleza? É porque essa aula eu não mandei ainda, ok? Mas, professor, como o próprio nome diz, é um resumão. Eu posso assistir uma aula específica sobre o conteúdo que você vai falar hoje? Qual é o conteúdo? Eu vou falar hoje, pessoal, sobre Revolução Inglesa. Vou falar sobre independência dos Estados Unidos e também vou falar sobre Revolução Francesa. Professor, onde eu encontro essa aula mais completa no seu canal? Aqui, ó, na playlist. Você vai clicar aqui em playlist no meu canal e vai vir aqui, ó, diretamente aonde? História Geral, onde está aqui com o cursor. História Geral 71 aí, que está 71 videoaulas. Ou seja, essas aulas aí, pessoal, tá vindo desde pré-história até Segunda Guerra Mundial, até agora nesse momento, beleza? E óbvio que nessa playlist tá as aulas mais específicas sobre Revolução Inglesa, sobre Revolução Francesa e também sobre independência dos Estados Unidos. Eu gosto sempre de falar isso antes das aulas, porque essa aula, como o próprio nome diz, é um resumão. Beleza? Qualquer coisa vem aqui na playlist de História Geral, onde tem esses temas muito mais explicados, uma aula para cada tema, beleza? Explicando muito bem. Aqui, História do Brasil, como você já sabe, que cai também. Resolução de exercícios, que eu também sempre posto. História da América, o meio ambiente com o professor Igor ajudando aí também na parte de geografia e tudo mais. Vamos voltar aqui então. Essa é a SpaceX parte 4, História Geral, a última parte daquele bloco, né, daquele pacote de História Geral que eu falei para vocês na aula inaugural, beleza? Dos principais temas que eu acho importante. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Revolução Inglesa, independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, independência das 13 colônias. Ó, beleza, pessoal? Continuando, Revolução Inglesa. Pessoal, a Revolução Inglesa é sim uma revolução burguesa. Por quê? Ela vai, pessoal, nada mais, nada menos que nós vamos observar, e vocês observarem na nossa aula lá na playlist de História Geral sobre a Revolução Inglesa, é uma revolução em que a burguesia vai tomar o poder, vai ficar à frente do governo e vai editar as regras naquele momento. Beleza? A Revolução Burguesa, ok.
Pessoal, essa revolução inglesa, pessoal, ela vai dar futuramente, com a acumulação de capitais que nós vamos observar aqui resumidamente, há um impulso muito grande para a Revolução Industrial. E óbvio que nessa Revolução Inglesa nós teremos pessoas aqui com ideias racionais, como John Locke, já impulsionando essas ideias iluministas. Ok? Beleza? Tranquilo? Continuando. Contra o autoritarismo de Carlos I, o Stuart, né? Primeiramente, vocês tinham a Elizabeth, né? Só que a Elizabeth vai para a cidade dos Pejuntos, não deixa herdeiros, e quem entra no lugar é o Jaime, mas só que o Jaime morre também do seu filho Carlos I. Beleza? Chega Carlos I Stuart, antes era tudo. Beleza, pessoal? Mas só que com a vacância do cargo, né, do imperador, né, do rei, quem entra no lugar é uma outra dinastia, né? A dinastia Stuart. Isso eu explico muito bem nessa aula sobre a Revolução Inglesa, beleza, pessoal? Aqui um resumo. Mas Carlos I, pessoal, da dinastia Stuart, ele começa a formar um autoritarismo muito grande, uma centralização muito grande em volta dele. E você observa também o quê? Perseguições. Ele era anglicano, pessoal, só que ele vai perseguir quem? Os puritanos, ou também chamados de calvinistas. E a maioria desses calvinistas, pessoal, eram burgueses. O que vai acontecer? Esses burgueses, muitos, óbvio, vão fugir, mas outros vão ficar. Lembrando que desde lá da Idade Média, nós temos a criação da Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Isso eu falo, quando, se eu não me engano, em Revolução Inglesa, ou então em unificação dos Estados Nacionais, nesse caso a Inglaterra, beleza? Lá na playlist de História Geral. Mas, o que nós temos observando aqui? Lá nós temos a criação da Câmara dos Lordes e das Câmaras dos Comuns. O que vai acontecer? Carlos I, pessoal, com a ideia de manipular, né? Só acender um pouquinho essa luz aqui para dar uma clareação, eu estou muito aqui no escuro. Mas vai tentar, pessoal, manipular esse pessoal, e vai haver descontentamento dentro do parlamento. E essa Câmara dos Lordes, pessoal, eram as pessoas ligadas, óbvio, à parte da nobreza. E a Câmara dos Comuns? Pessoas ligadas mais às classes comuns, como os burgueses, e entre outras pessoas das classes, beleza? E o que acontece? Quando Carlos I fecha o parlamento, óbvio que os burgueses que já estavam sendo impedidos por causa desse autoritarismo e perseguição, eles vão observar que o parlamento, a única forma deles terem voz ativa, agora está cessada. Óbvio que a burguesia tem vez de falar dentro do parlamento. Quando há o fechamento, você observa um descontentamento. Isso vai levar a uma guerra civil. Uma guerra civil que vai entre pessoal cavaleiros e os chamados cabeças redondas. Quem os cavaleiros? Aqueles que eram leais ao governo do rei. E os cabeças redondos? Aqueles que eram contra o rei. Principalmente aqui a burguesia, liderados por um cara chamado Oliver Cromwell. Óbvio também, pessoal, que o povo também vai participar, vai ter apoio para os cabeças redondas. Por quê? O povo, pessoal, os trabalhadores, a parte mais radical, reivindicava, pessoal, ainda aquela ideia do cercamento, dos enclosures, onde você observa o quê? Que esses cercamentos estão indo, essas terras estão sendo acumuladas na mão de nobres. E esse pessoal mais radical, não quer isso, quer que essas terras sejam divididas. Óbvio que vão apoiar os cabeças redondos. Por que cabeças redondos? Do modo de corte de cabelos que eles faziam aqui, beleza? O que vocês têm a entender? A forma de corte de cabelo, pessoal, também é uma forma também de contrariar as ideias do rei, beleza? Mas isso aí é outra aula, já expliquei isso na Revolução Inglesa. Aqui é um resumão, beleza? Vamos desfocar. Continuando. O que vai acontecer? Quem vence? Os cabeças redondas. Oliver Cromwell, como o cara que está à frente, cria um regime republicano na Inglaterra. O primeiro e único regime republicano. Onde desse regime republicano, pessoal, nós temos inúmeras leis e benefícios sendo criados a favor da burguesia. Beleza, pessoal? Óbvio que dentro do parlamento, agora, você vai observar que agora não são mais
não será mais chamado de Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes, nós vamos observar mais na frente, mas só que dentro do parlamento você vai observar também visões diferentes. Ou seja, as discussões dentro do parlamento vai obrigar Oliver Cromwell a fechar o parlamento e decretar uma ditadura, beleza? Mas antes, pessoal, você tem a criação dos atos de navegação. O que seriam esses atos de navegações? Seriam formas de beneficiar a burguesia inglesa. Óbvio, a ideia de você transportar material unicamente, no caso, em navios ingleses. E até mesmo, se fosse de outro, ter capitão ou alguém que fosse inglês. O que isso se dá, pessoal? É uma tentativa, óbvio, de melhorar os seus assuntos comerciais e principalmente um predomínio marítimo. Lembrando que nessa época, dois grandes países se diferenciavam no poder mundial como potência, a Inglaterra e a Holanda. Óbvio que essas atitudes do ato de navegação vai levar, e muito, né, porque o Oliver Cromwell vai fazer mudanças e vai aprimorar mais ainda, uma guerra contra os holandeses, né? A guerra em que a Inglaterra sai vencedora, beleza? E óbvio, vai também justificar o poder naval inglês, a marinha de guerra, né, inglesa, nesse caso a rainha dos mares, beleza? Continuando. O Oliver Cromwell, pessoal, também vai ampliar os cercamentos. E o problema acontece que aquele parte da população que era mais radical, que apoiou a guerra civil ao lado dos cabeças redondas, que também lutaram também ao lado de Oliver Cromwell, vão se sentir agora acuados, vão se sentir aflitivos. Por quê? Oliver Cromwell vai expandir a ideia do cercamento. Pessoal, atos de navegação e também a ampliação dos encloses, né, dos cercamentos, é uma forma de quê? É uma forma de você acumular mais e mais capital em frente à burguesia. Ou seja, nada mais, nada menos, é uma dos motivos que vai levar à Revolução Industrial, ok? Continuando, a restauração monárquica. Oliver Cromwell bate as botas, né? Ele vai para a cidade dos Pejuntos, entra o seu filho, só que o Richard Cromwell, só que seu filho não tem muito prestígio e perde o poder, e acontece a restauração monárquica. O filho de Carlos I, Carlos II, entra no poder. E Carlos II, pessoal, tenta restabelecer de novo o absolutismo. E também, pessoal, Carlos II, ele tinha uma aproximação muito grande com o catolicismo, né? Ele tinha uma ligação, e com isso, pessoal, ele vai fazer um tratado secreto com a França, uma França católica, o chamado Tratado de Dover. Caso qualquer coisa acontecesse, uma guerra civil fosse feita dentro da Inglaterra, a França estaria do seu lado. O que vai acontecer? Isso vai levar a um conflito dentro do parlamento. Jaime II vai entrar, né, no caso do seu filho, porque Carlos II morre, vai para a cidade de Pejunto, entra, e aqueles dois, né, que a gente falou, que era a Câmara dos Lordes e Câmara do Comum, agora são chamados de Whigs e Tory. Ou seja, este pessoal aqui é o pessoal mais conservador, aquele pessoal que é mais do anglicanismo, né? E também os Tories, né? Nesse caso aí são quem? São as pessoas, os calvinistas, né? Os burgueses. Esses dois, pessoal, eles tinham rivalidades. Só que essa ideia de aproximação ao catolicismo se daria no momento que, caso o futuro herdeiro, nesse caso, por causa de uma sucessão e divórcio e casamentos, o futuro herdeiro fosse um católico, o que poderia acontecer? Novas perseguições dentro da Inglaterra e o catolicismo voltar, nesse caso, a reinar. Isso prejudicava ambos os lados. Esses dois lados irão se unir através da chamada Revolução Gloriosa, onde Jaime I é obrigado a fugir, né? O cara pica a mula e entra no seu lugar Guilherme de Orange. Tranquilo, pessoal? E esse cara vai assinar um documento, o Bill of Rights, onde o parlamento ganha mais forças e a burguesia, óbvio, ganha mais poder. Esse documento, pessoal,
Óbvio que ele vai dar uma limitação ao governo inglês, né, o governo do rei, mas só que esse governo, nesse caso, esse parlamento vai ganhar muito mais força, mas também, principalmente, a burguesia se consolidando no poder, ok? Continuando nosso resumão, independência dos Estados Unidos. Pessoal, a independência dos Estados Unidos, ela vai ser um movimento que vai também ajudar em diversos outros movimentos dentro da América. Mas o que levou a essa independência? A autonomia industrial, comércio triangular, negligência salutar, internas e externas. Pessoal, as 13 colônias, pessoal, começou, né, colônia da Inglaterra, mas só que, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, eles vão ganhar uma grande autonomia, principalmente na indústria, manufatura e tudo mais. Isso se vê, pessoal, através do comércio triangular. O comércio triangular era um comércio muito rentável para as 13 colônias. Por quê? Ela comprava o açúcar das Antilhas, transformava esse açúcar em melaço, vendia esse melaço para a África, e na África, junto com manufaturas, e da África comprava escravos, vendia esses escravos com manufaturas para as Antilhas. Era um comércio em que as 13 colônias elas conseguiam ganhar um dinheiro muito grande. E óbvio que sua metrópole, a Inglaterra, estava fora desse comércio triangular. Mas por que os Estados Unidos, mesmo sendo as 13 colônias, mesmo sendo colônias da Inglaterra, conseguiram essa autonomia? A Inglaterra, o que aconteceu? A Inglaterra deixou? Não é que ela deixou. A Inglaterra, pessoal, entrou numa política chamada de negligência salutar. Ou seja, vamos cuidar primeiramente das questões internas e externas, porque aquelas colônias, nesse caso, não teriam a capacidade de se sustentar, né? Se desenvolver. E o que acontece? Em revoltas internas, como a própria Revolução Inglesa, a Reforma Protestante, a Revolução Gloriosa, outra coisa que nós observamos também, a externa, a guerra contra a Holanda. Então ela vai se ocupar com essas relações internas e externas e vai deixar de lado um pouco sua colônia. Óbvio que essa colônia vai caminhar com as suas próprias pernas e vai se desenvolver. Outro fator também será a Guerra dos 7 Anos. Esses dois são os principais fatores, pessoal, beleza? Mas a Guerra dos 7 Anos contra a França, pessoal, vai levar um gasto muito grande à coroa inglesa. E nesse gasto, pessoal, a coroa inglesa vai ter que pagar. Ou seja, a colônia, nesse caso, as 13 colônias, teriam que ajudar esses gastos da Inglaterra. E nesses gastos, pessoal, estaria aumento e criação de novos tributos, como o imposto do selo, o imposto do açúcar, o imposto do chá, né, pessoal? E nesse caso, pessoal, óbvio que vai levar um descontentamento dentro das 13 colônias, nada mais nada menos a festa de Boston, né, onde você tem o pessoal pega lá no navio inglês, onde que nessa lei do chá você tinha que o chá teria que ser comercializado unicamente por navios e por os ingleses, ou seja, um monopólio. Eles sobem nesse navio e derrubam o chá para dentro do mar, beleza? Então tá aí uma primeira forma de combater o poder metropolitano. Cria-se o primeiro Congresso Continental. Nesse primeiro Congresso Continental, pessoal, discutir lá no parlamento. O que eu quero dizer com isso? A ideia era que tudo se resolvesse através da conversa, onde que tivesse pessoas representantes das 13 colônias dentro do parlamento, onde essas pessoas poderiam votar sim ou não pelas medidas da metrópole. Óbvio que a metrópole não vai aceitar isso. E principalmente, pessoal, nesse primeiro Congresso Continental não tem uma ideia ainda de separação, não tem uma ideia ainda de emancipação sobre a metrópole. Óbvio que não aprovado isso, cria o segundo Congresso Continental e, óbvio, a ideia da separação surge com força. A Guerra de Independência se torna em 1776, com apoio também da França, mas em 1783 é que a Inglaterra vai reconhecer essa independência.
Beleza, pessoal? Continuando, Revolução Francesa. Acontecimento tão importante que seus ideais influenciaram vários movimentos ao redor do mundo. Pessoal, a Revolução Francesa é um movimento que, de caráter também com ideias iluministas, imbuídas e tudo mais, mas é um movimento em que vai se propagar tanto que vai influenciar até mesmo fora da Europa. No Brasil com a Inconfidência Mineira e também na América Espanhola. Beleza, pessoal? A população da França dividida em 3 estados, né? Aí nesse caso aqui você tem quem? O primeiro estado está aí o clero, o segundo estado a nobreza, o terceiro estado o povo, né? Aí nesse povo aí tá burgueses, alta burguesia, baixa burguesia, povo, camponês e tudo mais. Beleza, pessoal? O povo tinha que arcar com todas as despesas do primeiro e segundo estado. O clero não tinha base de não pagava imposto. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, o terceiro estado, ele arcava com as despesas todas do primeiro e do segundo. O que eu quero dizer com isso? O primeiro e o segundo estado, pessoal, tinham muitos privilégios. O reinado de Luís XIV e também de Luís XVI e tudo mais, aquelas coisas tudo mais, aqueles reis, até o final, ali no começo da Revolução Francesa, você observa que são reis que eles gostam de viver muito no luxo. Nada mais, nada menos, será construído Versalhes, o Palácio de Versalhes, fora de Paris, onde não sei quantos centenas de quartos tem naquele lugar, banheiros e tudo mais. O negócio é um luxo total. Esse luxo todo, esses privilégios, tanto da nobreza e tanto do clero, eram arcados pelo esse terceiro estado, que eram quem pagava, na verdade, esses tributos. Óbvio que esse terceiro estado, com o passar do tempo e a crise aumentando dentro da França por crise financeira, com a guerra, com a independência dos Estados Unidos, tentativas de ocupações, gastos, luxos, isso vai levar a formar uma bola de neve que vai gerar uma crise muito grande dentro da França. E esse pessoal não aguenta mais pagar tanto imposto. E para piorar, o pessoal, né, principalmente os mais pobres, eles estão passando fome. Pessoal, a Revolução Francesa, ela é uma revolução burguesa. Ela tem, nesse caso, a burguesia, que se consolida no poder e que depois vai ditar as regras. Mas só que a Revolução Francesa, ela é apoiada e muito pela classe mais baixa, pelos pobres, pelo povo. Só que o povo, na verdade, foi nessa Revolução Francesa nada mais nada menos que uma massa de manobra. Ou seja, quem vai usufruir do povo será a elite burguesa. Beleza, pessoal? Tranquilo? A economia francesa passava por crise, a população sofria com fome e miséria, como expliquei para vocês. Beleza? Uma fatia de pão, pessoal, na véspera da Revolução Francesa valia tanto que quase que você não tinha dinheiro para pagar. Beleza, pessoal? A Assembleia dos Estados Gerais, que ajudaria a abrigar o povo, era aceito um voto para cada estado. O que acontece? Durante essas manifestações e o pessoal fica indignado, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais tinha um tempo que não seria convocado. Ou seja, seria uma discussão entre o pessoal para tomar novas medidas durante a crise. Ideias como cobrar impostos da nobreza e do clero, ideias como diminuir os tributos. Óbvio que essas ideias, em se falando de nobreza e clero, óbvio que não vão aceitar. E para piorar, a Assembleia dos Estados Gerais, pessoal, funcionava da seguinte forma. Não era um voto por cabeça, mas sim por estado. Ou seja, se estava lá em cunho lá a ideia de vamos diminuir os impostos, quem vota? A Assembleia, o primeiro estado, o clero, não vota a favor de diminuição. O segundo estado, a nobreza, não vota a favor da diminuição. E o terceiro estado vota a favor da diminuição. Quem ganha é o clero e a nobreza, porque é 2-1. Votava por estado. A ideia que se é proposta durante a Assembleia Gerais, pessoal, pelo terceiro estado, é que esse voto fosse através por cabeça. E nesse caso, pessoal, se fosse por cabeça,
o terceiro estado poderia ganhar. Óbvio que isso não é aceito, o terceiro estado sai e cria a Assembleia Nacional Constituinte, onde iria redigir uma Constituição e, nesse caso, iria pôr em frente esse movimento, ok? Após a Revolução, o terceiro estado começa a transformar os partidos. Mas o que acontece? Começa a Revolução, a queda da Bastilha, aquelas coisas e tudo mais. Você tem, nesse caso agora, pessoal, começa a aparecer duas visões principais dentro da Revolução Francesa. A visão dos girondinos e a visão dos jacobinos. Os girondinos, pessoal, eram pessoas, né, a alta burguesia, né, o pessoal que tinha mais dinheiro, a elite, eram pessoas que queriam mudanças, mas nem tanto. Não queriam mudanças que privilegiassem muito a chegada do povo. Mas os jacobinos eram pessoas mais radicais. Nesse caso, você tem aí a instalação terror com Robespierre. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim da Revolução Francesa. Na nossa próxima aula, falaremos mais sobre o nosso resumão SpaceX. Valeu, pessoal. Um abraço.